Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Bom, faz muito tempo que eu não posto vídeos aqui, por causa de alguns problemas, eu estava passando por alguns problemas, mas enfim, e eu resolvi voltar a postar alguns vídeos, porque algumas perguntas, não só no canal de vídeos antigos, religiosos na verdade, algumas perguntas, alguns questionamentos e algumas coisas que eu disse e eles falaram que era mentira. Inclusive, um assunto foi que voltou agora, quando eu estava participando de uma live, ou eu fiz o comentário na live de um amigo esses dias, e surgiu um comentário onde surgiu esse mesmo assunto e uma outra pessoa também afirmou e bateu o pé, que é o que eu vou trazer nesse canal, não só hoje, mas nos próximos vídeos. Então é um novo quadro que vai falar as histórias que não estão na Bíblia. Bom, eu creio que todos conhecem a Bíblia e toda certeza possui uma, mas existem histórias que foram contadas durante séculos e que o sistema religioso eles ensinam até os dias de hoje, mas que nem sequer está na Bíblia. Nesse vídeo eu não vou julgá-la se as histórias da Bíblia é verdadeira ou não, apenas mostrar que nem sequer muitas histórias ensinadas pela religião, por pastores, por líderes religiosos, elas sequer estão na Bíblia. Mesmo eles dizendo que creem na Bíblia, na verdade muitas histórias nem sequer estão lá. Hoje vamos ver uma delas. Então se você quiser ver outras histórias nos próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu like para o YouTube entender que você gostou desse vídeo e para ele mandar para muito mais gente, para muitas pessoas. Então olha só, a história que eu estou falando hoje é sobre Moisés não entrar na Terra Prometida porque feriu a rocha uma vez, duas vezes, enfim, não interessa a quantidade de vezes que ele feriu a rocha, mas uma história é sustentada que Moisés não teria entrado na Terra Prometida porque ele feriu a rocha, mas a história que nós lemos na Bíblia é completamente diferente e totalmente distorcida pela religião, e é o que nós vamos ver agora. Será que Moisés não entrou por realmente ferir a rocha, ou será que ele recebeu uma ordem para ferir a rocha? E a verdade é que quem não entrou na Terra Prometida não foi só Moisés, mas foi toda aquela geração desobediente. Então olha só, então para começarmos a ler, vamos começar a ler a passagem em Êxodos, capítulo 17, dos versículos 1 ao 7, mas nós vamos entender direitinho essa história e vocês vão ver quão impressionante é a diferença em que está escrito aqui na Bíblia. Eu também não quero entrar no quesito se você acredita nas histórias da Bíblia ou não. Enfim, eu não estou tomando como realidade, como uma história real, mas eu estou mostrando que, na verdade, a religião não ensina nem como está escrito. Na verdade, eles criaram outras histórias em cima de pequenas passagens da Bíblia e que na verdade elas trazem outras histórias completamente diferentes. Olha só, então vamos lá para Êxodos 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede? A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, e na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e por tentarem ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não?
Então olha que interessante, o próprio Moisés recebeu a ordem de ferir a rocha, mas alguns teólogos, pastores, líderes dizem que ele era para ferir uma vez, ele feriu duas, e eles arrumam muitas justificativas e tentam encontrar, burlando assim o que está escrito, poder respaldar aquilo que eles ensinam, que na verdade foi a mentira esse tempo todo e que agora a verdade está à tona, que é como eu falei, eu não vou entrar no mérito se é uma história verdadeira ou não por outros motivos, e eu vou trazer isso também no canal mais pra frente. Mas vamos lá então, será que essa história que o sistema religioso realmente é a história que está na Bíblia? Vamos ler então outras passagens, vocês vão ficar muito surpresos com o que vão descobrir, qual o tamanho da diferença da história que está na Bíblia da história que é ensinada na religião. É uma história completamente diferente. Vamos ler então essa história lá em Números, capítulo 14. Vamos ler bastante versículos nessa passagem de Números, porque ali há relatos impressionantes e vocês vão ver a diferença que é, e não só isso, vocês vão ver o quão impressionante a história é completamente o contrário do que eles ensinam. Olha só, vamos lá então para Números capítulo 14, começando do versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Então olha só, aí já começamos a ver que a história é completamente diferente. O povo murmurou e quis voltar para Israel, não crendo no que já havia acontecido antes. Lembrando que eu não estou tomando como uma história verdadeira, mas como uma história ou uma fábula, ou um conto de fada que está na Bíblia de um jeito e que a religião ensinou as pessoas de outra maneira para poder validar as suas doutrinas. Mas olha só, vamos continuar e vocês vão ver que vai ficar impressionante. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Nesse momento, até Josué e Caleb interviu junto com Moisés e Arão para que o povo parasse de murmurar. Só que, mesmo assim, o povo tentou apedrejar até Josué e Caleb. Agora vamos continuar mais um pouquinho que vocês vão ver como vai ficar impressionante. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência e ferirei, deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face é o Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vai adiante deles numa coluna de nuvem, de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo, como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça como tens falado, dizendo. Então, olha que interessante, agora o Senhor
quis matar todo o povo que estava no deserto, porque eles estavam murmurando contra Deus, contra o Senhor, contra Moisés. Então Deus ele quis matar todo aquele povo, mas Moisés interviu rogando por aquele povo. Agora olha o que o Senhor fez. E se realmente Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha? Olha só o que vai acontecer agora. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Então olha como aí o próprio Deus ele falou que não era Moisés que não iria herdar a terra que mana leite e mel, mas que todo aquele povo que murmurou, que desobedeceu e que não perseverou, e não iria herdar a terra que mana leite e mel. Bom, mas continuando ainda aí, nós já vamos terminar, então continua nesse vídeo, não sai agora porque você ainda vai ver algumas informações impressionantes aqui, nós já estamos acabando, olha só, vamos continuar. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale, mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, sim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Então olha só, o cadáver de todo aquele povo e aquela geração ficou 40 anos no deserto para que toda aquela geração morresse. Mas essa história que está aqui na Bíblia não é ensinada em momento algum na religião, por líderes religiosos ou por qualquer pessoa, mas a verdade é que Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha. Não, isso é mentira, nem sequer está na Bíblia. A verdade é que todo aquele povo não entrou na terra prometida porque murmuraram e desobedeceram e não perseveraram em continuar com o Senhor. E por isso toda aquela geração não entrou na terra que mana leite e mel, com exceção de Caleb e Josué. Essa é a história que está na Bíblia. Podemos confirmar também em Números capítulo 30. Olha só, vamos ler dos versículos 10 ao 13 e vocês vão ver que complementa e tem várias passagens na Bíblia mesmo dizendo isso, que não foi Moisés, mas que na verdade todo o povo. Então cuidado quando alguém falar que você está no deserto, porque você vai morrer no deserto e só a tua geração é que vai herdar a terra que emana leite e mel. Então cuidado com religiosos, cuidado com o que eles ensinam, leia e estude a Bíblia. E novamente falando, eu não estou tomando como uma história real, mas é para estudar, para não ser enganado e saber realmente o que está escrito ali, para que nenhum líder religioso engane você. Olha só, vamos ver então Números capítulo 30.
Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo: certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefuné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. E para a gente encerrar essa história, vamos confirmar no livro de Josué. Em Josué, capítulo 5, versículos 5 e 6, olha o que diz. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Então está aí, galera, a história que está nas Escrituras, ou na Bíblia, que os religiosos não ensinam corretamente, e eu não sei nem se eles sabem realmente dessa história, do que está escrito, porque na verdade se é ensinado outra coisa completamente diferente. E a história que Moisés não entrou na terra prometida porque feriu a rocha, isso nem sequer está escrito na Bíblia, mas a verdade é que o povo murmurou, e pela falta de fé do povo, por não perseverarem, toda aquela geração não entrou na terra prometida, na terra que mana leite e mel, com exceção de Caleb e Josué, apenas os dois. Então tome muito cuidado quando um religioso falar para você que quando você estiver na prova, você está passando pelo deserto. Cuidado, viu? Porque você vai morrer no deserto e a tua geração é quem vai herdar a terra que mana leite e mel. Então, preste muita atenção nas Escrituras, no que está escrito, estude para não ser enganado. Esse foi o vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se quiser ver outras histórias que não está na Bíblia, mas que é ensinada pela religião, compartilhar este vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até mais, até o próximo vídeo.